Fala aí pessoal, bom dia, bom dia. Eu aqui de novo. Hoje dormi mais do que a cama. Ontem foi um dia muito difícil. Hoje estou com alguns afazeres, mas já acordei com pelo menos umas 25 ou um pouco mais mensagens aqui no meu WhatsApp, com prints de uma página no Instagram de fofocas, me questionando, algumas mensagens me apontando aí, imputando a mim determinadas condutas que não condiz com o meu perfil. E para eu estar respondendo pontualmente isso daí, obviamente eu não conseguiria, mas não vou ficar discorrendo acerca disso com uma pessoa, depois falando a mesma coisa novamente com outra, depois respondendo a mesma coisa para outra terceira e assim sucessivamente. Então, faço isso assim, que respondo de forma coletiva, e infelizmente é um assunto muito delicado e eu não teria condições de formatar uma resposta para entregar aos senhores com 2 minutos, 2 minutos e meio, 1 minuto e meio, que é o que permite o Reels aí de Instagram. Sei que live geralmente costuma ficar longa, mas essa aqui de fato eu não vou, são apenas algumas considerações acerca de algumas publicações feitas lá naquela referida página, que eu não estou nem um pouco preocupado, não estou vindo aqui para criticar quem são os donos. Para mim, cada um faz o que a sua consciência permite. Não tenho particularmente nada contra a página estar no ar, não tenho viés ditatorial. Para mim, cada um fala o que bem entende e publica o que considera pertinente. Eu só entendo que é importante eu estar reforçando aqui, porque estão imputando a mim pessoas que se colocam inclusive algumas pessoas me perguntando se eu sou dono da referida página, se eu estou passando mensagens. Bom, pessoal, eu gravo vídeo quase todos os dias. Eu nunca tive um pingo de receio e preocupação de falar o que eu penso. Não seria agora que eu me esconderia atrás de uma rede social com enquetes e perguntas de respostas anônimas para traduzir o que eu penso. O que eu penso acerca do que é público, da coletividade, eu venho aqui, falo e pronto, e acabou. Não preciso ficar me escondendo atrás de páginas, de perfis anônimos, não. De anônimo, na minha vida, só tenho o que de fato é privado, o que diz respeito a mim e a minha família. Do contrário, o resto tudo é público. Então, não sou eu que sou dono da página, não. Nunca encaminhei uma mensagem oculta lá, até utilizei dessa ferramenta porque achei que seria importante ter uma maneira de deixar uma ferramenta para aquele que quiser trazer informação, denúncias até o meu conhecimento e tenha medo de externar, de mostrar quem de fato é, possa fazê-lo sem ter perigo de ser exposto. Então eu deixei até um link aí no meu Instagram, qualquer pessoa que quiser pode estar me encaminhando denúncias anônimas. E faz tempo que eu não olho lá para ver se tem alguma coisa. Muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção lá foi uma mensagem dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que uma determinada pessoa me conhece e foi meu amigo de infância. Eu imagino, para dizer que eu não tenho certeza absoluta, claro que não, mas eu tenho 99,9% de certeza acerca de quem está por trás dessas mensagens, porque é uma pessoa que eu conheço também desde criança, e não digo que somos amigos, que fomos amigos, porque todos os que foram meus amigos permanecem meus amigos até hoje. A amizade é uma coisa muito cara e não se troca, não se embola, não se joga fora com desculpas esfarrapadas. Então, todos os da minha infância que foram meus amigos, continuam meus amigos, apesar de alguns estarem mais distantes, outros menos. Então, para mim, não existe esse negócio de ex-amigo. Se foi amigo, permanece e continuará meu amigo. Então, essa pessoa que escreveu isso acerca da minha pessoa, com certeza nunca foi meu amigo. Pelo que eu imagino quem é nada mais, nada menos do que uma pessoa que viveu e vive alienada com uma visão de poder e de importância política que nunca retratou a real situação dele aqui. Pessoa que teve diversas oportunidades e que nunca soube agarrar nenhuma delas. Diferente desse tipo de gente, eu fui criado de maneira bastante humilde e eu tive que sair muito cedo para correr atrás do que era necessário para a manutenção da minha vida, para ajudar a minha mãe e, obviamente, posteriormente, para poder cuidar da minha família. Eu nunca tive nada de mão beijada, papai nunca deixou nada para mim
de recursos, nenhum deles, nenhum mesmo, zero, zero, zero. Nem ajudar a pagar a faculdade, nem ajudar a cuidar de mim, cuidar da minha mãe, da minha família. Então tudo que eu tive, o pouco que eu tenho, eu tive que correr atrás e conseguir pelas próprias mãos. Errei, obviamente eu errei, caí demais, machuquei demais, chorei demais, é um processo natural para qualquer ser humano. Mas ler esse tipo de mensagem, sabendo exatamente de onde vem, é algo que realmente deixa a gente um pouco perplexo, um pouco não, né? Um tanto quanto perplexo, porque são pessoas que carregam uma falsidade para com a população e isso se refletiu, haja vista que nunca mais conseguiram, né, ter ascensão política. A população mesmo deu a resposta e fica aí hoje como um verme, como um parasita, tentando comer da sobra de alguém que possa ter capacidade de fazer o que ele não teve. Segunda questão. O Thiago está inelegível. Não vou voltar a ficar repetindo isso, está cheio de mensagens. E eu mal abro mensagem de Facebook, minhas mensagens que eu respondo são através do WhatsApp ou então de forma coletiva, como eu estou fazendo aqui agora. Não dou conta de ficar trabalhando mensagem de Facebook, direct de Instagram e tantas outras mais mensagens que me são encaminhadas. Agradeço a todos vocês que me acompanham pelas redes sociais, mensagens no YouTube. Não consigo estar respondendo todas pontualmente, mas de vez em quando corro o olho lá para poder ver alguma novidade. E... bom, estou me perdendo aqui. Peço perdão, eu acordei agora há pouco e ainda estou meio zonzo. O que foi o apontamento? Da minha inelegibilidade. Voltei, resgatei aqui. Isso daí eu já falei, repito e reforço com cada um dos senhores. Eu estou extremamente tranquilo. Eu não estou vindo aqui criar falsas expectativas em absolutamente ninguém, até porque eu estou preparado para qualquer cenário que se materializar no médio prazo. Eu não posso ficar dando spoiler, é algo muito importante que eu fiz há muito tempo, continuo fazendo, me custou muito tempo, muita dedicação, muito dinheiro, me custou muito, muito, foi o que mais me custou. E eu não vou colocar tudo a perder agora para dar exposição a algo que não é necessário. Então estejam tranquilos, nós teremos sim condições, seja de uma maneira ou seja de outra. E eu estou bem tranquilo que a justiça me devolverá meus direitos políticos, até porque não é mais visível, porque não tem condições da disfarçatez que foi feita lá na Câmara por aquele grupo de canalhas. Eu não preciso ficar repetindo isso aqui para os senhores mais. Não precisa de ter mais do que 2 neurônios para poder entender quem articulou, por que articulou e como foi feito isso daí. Já disse, não vou ficar repetindo a respeito disso mais. Terceiro ponto, enquetes. Bom, democracia, eu não estou aqui para falar que eu sou a última bolachinha do pacote, que eu sou o mais bonito, que eu sou o mais inteligente, que eu sou o mais importante, ou que eu sou o único. Não, eu nunca ponderei isso, não. Eu falo a respeito das características que eu tenho, dos defeitos que eu tenho, que todos vocês conhecem, e das pretensões e anseios que eu tenho. E além de falar, eu já deixei isso provado. Eu não fico aqui de discurso vazio. Tudo que eu falei que posso fazer, eu tenho provado para vocês há mais de 3 anos, há quase 3 anos. Então, diferente dessa turma que fica aí por trás de mensagens anônimas, que não tem capacidade de vir a público, de falar realmente o que pensa, de contar para a população, olha, essa pessoa que me apoia, eu preciso do apoio dela, então eu vou atrás para conseguir caminhar com ela. Essa pessoa é importante para mim. Eu tenho pretensões políticas, eu pretendo colocar meu nome à disposição da população guapiense, então eu procurarei apoio do fulano, do ciclano, do beltrano e do ciclano. Esse aqui eu não aceito, tá, pessoal? Então estou deixando claro para vocês a minha conduta, a minha maneira de trabalhar, o meu pensamento. Não, eles não fazem isso. Eles vão de maneira sorrateira em um aqui, em outro ali, eles vão ali, jogam uma mentira, disseminam uma discórdia e vão aglutinando o que existe de pior na política guapiense, custe o que custar. E política para mim não é isso. Eu já disse a vocês, eu preciso de apoio, mas o apoio que eu quero é de gente que tenha
Transparência que tenha lisura. Eu não vou correr atrás de empresário de conduta duvidosa, eu não vou correr atrás de partido de conduta duvidosa, eu não vou correr atrás de deputado de conduta duvidosa para formar uma base política, para conseguir me estabelecer, seja como vereador, seja como prefeito ou como vice-prefeito, a qualquer custo. Não, eu não vou fazer essa política que essa turma está acostumada a fazer. Eu não vou fazer, infelizmente, eu, como um ex-prefeito, que na minha opinião, desde que eu entendo por gente, no primeiro mandato dele, ele foi o melhor prefeito que teve aqui em Guapé, fez, que xingou um de bandido, que chamou um de ladrão e depois foi fazer campanha junto com ele. Dizem as más línguas que ele recebeu alguma coisa. Quem sou eu para falar e para acusar alguém de algo? Mesmo que ele não tenha recebido nada. Para mim, naquele momento, ele já perdeu meu respeito. Por quê? Porque ele foi a pessoa que mais apontou o dedo, que disputou e que perdeu. E a partir do momento que ele viu que ele não ganhava mais, ele traiu um terceiro para poder apoiar esse que ele havia jogado pedras. Ora, o que aconteceu para a concepção dele ter mudado tanto em tão pouco tempo? Então, esse tipo de política eu não sei fazer. Se amanhã os senhores me virem sentado com Marcos Vinícius de Oliveira, sentado com Donizete Galdino ou qualquer outra pessoa desse grupo político, percam totalmente a credibilidade em mim. Porque, para mim, eu não quero o apoio dessas pessoas. Não estou aqui vindo difamar, não estou vindo aqui xingar, não estou vindo aqui caluniar absolutamente ninguém. Mas a conduta política deles, para mim, não serve. Então, eu não ando, eu não me aproximo, eu não aceito o apoio e não faço aliança com essas pessoas. É muito simples. Se, vamos trazer aqui, parar de ficar com essa firula, de ficar escondendo nomes, nunca tive e nunca terei, muito provavelmente, questões pessoais a serem resolvidas com o Dr. Pedro. Dr. Pedro é um médico, tenho certeza que é um bom médico, sempre me tratou com muita cordialidade, com muita educação, e eu sempre devolvi muita cordialidade e muita educação. Eu estou falando na esfera política. A escolha, a decisão que o Dr. Pedro tomou, para mim ela não serve. Eu não tomaria. Eu não estou vindo aqui, o Thiago está falando mal do Dr. Pedro nas redes sociais. Nunca. Eu nunca abri a boca para falar mal do Dr. Pedro, da família do Dr. Pedro. Nunca falei do médico, eu estou falando do político. Está se posicionando como político. Veio até mim através de outras pessoas e eu não aceitei. E o porquê eu não aceitei caminhar junto? Exatamente porque eu vi que ele, diferente disso que eu falei para os senhores, que não faço, não farei de forma alguma, e se algum dia eu fizer, percam totalmente a credibilidade acerca do que eu estou falando e esqueçam que eu existo, porque eu não vou sentar para fazer aliança política com Donizete Galdino. Não vou sentar para fazer aliança política com, vou falar agora, não tenho problema, com André do Reizinho. O André foi o coordenador da campanha do Luciano Maciel. Foi o André que veio aqui dentro da minha casa junto com o Luciano Maciel para que eu pudesse compor oh meu Deus, me perdoe, está faltando um adjetivo. Para que eu pudesse compor o quadro de candidatos a vereadores. Foi André de Oliveira Assis, filho do meu estimado amigo Reizinho, a quem eu tenho muito respeito, com o prefeito Luciano Maciel, que estiveram aqui na minha casa, sentados na mesa da minha casa, tomando um café comigo, para falar a respeito da política guaperense. Foram eles que me proporcionaram vir para esse mundo. Então eu não escondo isso de ninguém, eu não tenho por que esconder. Tiago, por que você não está andando com o André hoje? Você não tem respeito pelo André? Não tenho nada pessoal contra o André. Gosto da esposa dele, adoro a família dele como um todo, tanto do lado da esposa dele, que eu venero de fato, admiro, respeito, gosto do seu Jaime, da dona Regina, do Wendel, de todas aquelas pessoas. Gosto da família do André por parte dele mesmo, da família da mãe, da família do pai, os que eu conheci. Mas o André, politicamente, para mim, deu. O André tomou as decisões dele e eu tomei as minhas. E eu não tenho por que ficar falando através de mensagens ocultas em redes
sociais de fofoca. Se vocês me perguntam, eu respondo. Não estou vindo aqui atacar André, não estou vindo aqui atacar Marcos Vinícius. Eu tenho as minhas questões políticas com Marcos Vinícius, tenho questões pessoais, mas não é esse o caso, não é a minha motivação. Não estou vindo aqui atacar Donizete Galdino, eu não estou vindo aqui atacar absolutamente ninguém. Eu só estou deixando claro, mais uma vez, para os senhores, de que eu não caminharei com esse grupo político. O André está caminhando com o Dr. Pedro. Respeito, deixem ele fazer as políticas dele. O Donizete Galdino está coordenando a campanha do Dr. Pedro. Respeito, deixem ele trabalhar com o Dr. Pedro. O Donizete Galdino e o Marcos Vinícius é amigo irmão. Então, quando eu digo que são todos farinha do mesmo saco, eu estou me referindo a isso, a essa ligação que eu e ninguém do meu grupo que ande comigo, pelo menos que eu acredite, não temos. Eu não tenho ligação com esse grupo que está se formando, que está se organizando, que estão fazendo reuniões para tentar convencê-los de que o Dr. Pedro é a melhor opção. Se lá atrás, no dia da Conferência Municipal de Saúde, quando eu sentei do lado do Dr. Pedro, quando eu ouvi junto com o Dr. Pedro tudo aquilo que aquele insano daquele prefeito falou, se o Dr. Pedro tivesse se posicionado, tivesse falado, não, isso daí está errado, eu teria capacidades e teria coragem suficiente para apoiá-lo. Se a minha situação tivesse da maneira como está, e se lá atrás o Dr. Pedro tivesse lutado junto conosco, não vou falar comigo não, vou falar com a população, se o Dr. Pedro tivesse saído da casa dele, tivesse ido lá na Câmara, lutar pelo direito dos produtores, dos cidadãos do Maperense fazer a travessia gratuita das balsas que ligam os nossos portos, ele teria mostrado que tinha uma vontade política. Então eu poderia pensar na possibilidade de ajudá-lo. Eu não estou falando que eu iria, não. Ah, Tiago, mas é só a sua mulher que presta. A questão não é só ser a minha mulher. A questão é que ninguém mais do que eu e ela e a minha família e as pessoas mais próximas sabem o quanto nós cortamos da nossa carne para chegar agora no momento desse e sermos coadjuvantes de uma história. Eu tenho sonhos. Eu nunca escondi que o meu nome estaria à disposição, caso eu esteja em condições, seja para um cargo ou seja para outro. Eu nunca escondi isso de ninguém, nunca escondi dos senhores que eu estudaria, que eu faria o que todo político deve fazer. Eu falei isso nas lives, mesmo antes de ser candidato. Falei, político tem que ter um pouco de noção do que fala, tem que saber o que é orçamento, tem que entender um pouquinho da economia do município. Não basta só ser aquele vendedor de ilusões que promete, mas não entende, não sabe de onde vem o recurso, não sabe quanto tem o recurso, não sabe como executar, não sabe como alocar. Então tem 4 anos, eu disse isso lá atrás, que eu faria disso uma faculdade para mim, e eu estou fazendo, e eu não vou simplesmente chegar depois de uma faculdade quase concluída e entregar e estender o tapete, principalmente para quem está se aliando a pessoas de conduta duvidosa, e falar assim, vai me dar uma secretaria aqui agora, ou me dá a vice-prefeitura para minha esposa, para fazerem com ela como fizeram com o meu amigo Reizinho. O Nelson prometeu isso para o Reizinho, falou que ele ia governar junto. Vocês sabem como a história se deu. Eu não vou me colocar nessa situação, e muito menos colocar minha esposa. Agora, se a população falar, Tiago, nós não queremos nem você, nem a sua esposa, ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou sair brigando, dando tiro, batendo, insultando? Não, quem decide é o povo. Se eu ainda estou falando, se eu ainda estou me posicionando, é porque eu tenho certeza que tem muita gente que está conosco. Eu recebo mensagens, ligações todo dia. E Tiago, volta na questão do Dr. Pedro, tá aí os prints aqui, Tiago está falando que não está junto. Bom, pessoal, então eu vou deixar uma questão para vocês refletirem. Alguns dos senhores que estão aqui me ouvindo, que a maioria dos senhores que estão me ouvindo, que ouvirão, já receberam a visita do Dr. Pedro. O Dr. Pedro estava com quem? Ou com o André do Reizinho, ou com o Donizete Galdino, ou com o Zé Botinha. Os 3 que tem mais aí, estou falando mal de ninguém, estou falando politicamente, da esfera política. Analisem com quem essas pessoas estão. Bom, Tiago, estão falando do Zé Rogério. Eu, Tiago Câmara, particularmente, não tenho isso daqui para falar do Zé Rogério, com questões pessoais.
Não vou nem entrar no mérito político, porque eu não quero ficar aqui prolongando essa live. Questões pessoais, Rogério sempre foi educado, sempre foi cordial, sempre me tratou muito bem, sempre tratou minha mãe muito bem. Ponto. Tiago, você aceitaria o apoio político do Zé Rogério hoje? Não. Isso quer dizer que você não gosta do Zé Rogério, Tiago? Não, de jeito nenhum. Não quer dizer que eu não goste dele. Não quer dizer que eu não respeite, que eu não respeite a família dele. Quer dizer que os caminhos políticos que ele trilhou, para mim, são inadequados. Para mim, não servem. E o que eu fiz? E o porquê eu digo que existe uma ligação entre o todo. E não precisa ser muito inteligente. A questão é de ter informação e, infelizmente, a maioria dos senhores não tem. É porque vocês são incapazes? Nunca. Eu não tinha. Eu não enxergava. E vocês, eu garanto, continuam ainda não enxergando o grosso do que acontece na política. É delicado, é perspicaz. Eles não fazem para aparecer. A política só mostra para vocês o que eles consideram que vocês devam ver. Eu não, eu quero mostrar tudo. Eu não vou fazer política de bastidores. Ninguém vai ficar com quem que o Thiago Câmara estava reunido. Quem foi na reunião na casa dele. Eu já mostro tudo. Se é política, é público, é de interesse público. Então não faço reuniões ocultas. Não faço reuniões escondidas. Não escondo de vocês com quem eu estou conversando, a não ser pessoas que não queiram aparecer. Agora eles não. Eles sentam com quem eles bem entendem. Eles costuram alianças com Deus e o demônio. E isso para mim não serve. Para estruturar esse sonho, é algo que a maioria ainda não entendeu. Precisa de dinheiro. Eu mesmo falei que não aceitaria de maneira nenhuma, e infelizmente eu vou ter que morder na minha língua, porque pelo menos um pouco será necessário. Já está uma luta de Davi contra Golias. Enquanto nós não temos nada além do que o nosso grupo, que tem crescido apesar do que eles acham que não, mas são pessoas comuns como eu e você que me assiste. Não tem ninguém aqui injetando dinheiro na nossa campanha. Uma campanha política para prefeito, eles não imaginam fazê-la com menos de 1,5 milhão. A nossa pretensão é fazer uma campanha política para prefeito e para vereadores com menos de 100 mil reais. Então, esse é o nosso objetivo. Cadê os 100 mil reais, Thiago? Vocês têm? Nem um único centavo dele. E aí, como é que vocês vão conseguir? Como é que vocês vão arrumar? Quando nós tivermos que pensar nisso, estabelecer isso, tenho certeza que vocês saberão da onde virá cada centavo, como a justiça saberá da onde virá cada centavo para que a gente estabeleça uma política que possa entregar nomes para que vocês possam escolher pessoas decentes para compor a administração pública municipal. Muito bem. Então notem a diferença de concepção. Bom, eu estive com Maria Áurea e com a minha esposa em Andradas há bem pouco tempo para conversar com o deputado Rodrigo Lopes, que veio a Aguapé a convite do André, de Dr. Pedro. Quem apoiou o Rodrigo aqui em Aguapé naquele momento foi o grupo do Dr. Pedro, foi o grupo do André do Reizinho, foi o grupo do Donizete Galdino, não foi o grupo do Thiago Câmara. Nós apoiamos o Daltinho. Quando eu fui procurado com a possibilidade de apoiar o Rodrigo, eu pedi desculpas e disse: Rodrigo, minha palavra é uma só. Fiquei sabendo a respeito da sua possibilidade de candidatura. Conheço Andradas. Paulão, meu amigo, pai dele já foi prefeito em Andradas. Paulão, inclusive, trabalhou como secretário lá junto com o Rodrigo. Então, só tive referências boas a seu respeito. Mas, nesse momento, eu não posso apoiá-lo, porque eu já apertei a mão do Daltinho Loredo. Num futuro próximo, não sabemos o que acontecerá, não sabemos se o senhor será eleito, se não será. Bom, na verdade eu falei isso com a Maria Áurea, porque o Rodrigo procurou, foi a Maria Áurea. Muito bem. E a Áurea também havia posicionado isso para ele, que ela também estava apoiando o Daltinho. Rodrigo foi eleito, Daltinho não foi.
Nós precisamos de ter uma base política para manter vivo esse sonho. Porque não imaginem os senhores que nós conseguiríamos fazer uma política se não tivéssemos deputado. Primeiro que quem decide qual partido fica com o grupo tal é o deputado. Sem partido não existe política. A cadeira não é do prefeito, não é dos vereadores, é do partido. Então começa por aí. Se você não tem uma base, você não trabalha. Você não coloca nomes à disposição. Você não faz política. Então, infelizmente, Daltinho não foi eleito e nem Mariel. E agora, grupo? E agora, Áurea? O que nós vamos fazer? Tivemos aí esperança, fizemos o nosso melhor, entregamos basicamente 1.500 votos, e não pensem os senhores que isso é pouco, tá? Enquanto pessoas do grupo dele receberam aí 30, 40, 50 mil reais para apoiar a deputada, aqui eu não recebi nem R$1 de Daltinho, nem R$1 de Mariel. E eu não estou vindo aqui falar mal deles não, porque o compromisso que eu tive, que eu fiz com ele, não foi pautado em dinheiro. Nunca foi pautado em dinheiro. Para mim, não. Se pessoas do grupo dele precisam receber para apoiar um deputado, eu não. Eu apoio, querendo apoio de volta, porque é uma via de mão dupla, e apoio por convicção. Nunca apoiei ninguém por dinheiro. E nunca o farei. Bom, falei, Maria Áurea, ficamos órfãos? Não, não ficamos. Tiago, tem o Rodrigo. Conversei muito com o Daltinho. Daltinho já tinha me escancarado as portas com o Lafayette. Conseguimos 2 grandes deputados para apoiar o nosso grupo. Lafayette Andrada e Rodrigo Lopes. Lafayette Andrada me estendeu o tapete. Me ajudou, me ajuda, colocou o jurídico dele à disposição para poder estar nos ajudando. Fez e continua fazendo. Possibilitou nós conseguirmos a estrutura do partido Republicanos aqui em Guapé para que a gente possa, através do Republicanos, abrir portas para receber aqueles que têm a pretensão de se colocarem à disposição da população guapense como candidatos a vereadores. A prefeitos, não sabemos ainda, e fomos atrás de outros partidos. Obviamente eu não vou abrir todos aqui para evitar essa guerra política que existe e os senhores ainda não entenderam como é. Muito bem, Áurea, vamos lá falar com o Rodrigo? Precisamos do União Brasil. E eu vi aqui que o União Brasil está com o grupo do senhor Lenilton. E esse partido é importante para a gente. Como é que nós vamos apoiar o Rodrigo sem ter o União Brasil conosco? E fomos em Andradas para poder tratar com o Rodrigo acerca desse assunto e de outros mais, que os senhores já sabem, eu não vou ficar aqui sendo redundante repetindo. Chegamos lá, tivemos uma longa conversa, ficamos a tarde toda com o Rodrigo, e dentre os tópicos de pauta, falei, Rodrigo, a questão do União, como é que vai ficar? Está aqui a composição do União Brasil, está com um grupo que é oposição a nós, e era importante que nós tivéssemos a estrutura, o apoio do partido, para a gente poder continuar caminhando. Rodrigo pegou o telefone, ligou para os presidentes do partido e conversou com eles. E o presidente, isso pode ser confirmado pelo Rodrigo, eu não estou vindo aqui caluniar ninguém, só estou falando acerca de fatos. No Viva Voz, o presidente falou que havia sido procurado a pedido de uma pessoa que trabalha na Emater, que foi prefeito em Guapé, logo o senhor José Rogério Lara. O senhor José Rogério Lara, e eu não estou falando mal dele, leia-se, vou deixar aqui o grifo para evitar que alguém recorte essas mensagens e distorçam, para criar mal-estar. Novamente, meu total respeito aí pela pessoa do Zé Rogério, estou falando questões políticas. Então nos posicionaram, nós fomos posicionados de que o Zé Rogério havia pedido que o Donizete Galdino tinha feito toda essa movimentação e tinham pego o União Brasil como partido para fortalecer a base deles. Ponto. Falei, Rodrigo, e aí? Conversou com o presidente, conversou com as pessoas que haviam de serem procuradas, conversou com a deputada Ione Pinheiro, que foi a majoritária aqui em Guapé, resolveram entre si. A Ione se mostrou muito solícita, muito educada, muito gentil. Rodrigo, conta com o meu apoio. E quem decide sobre as questões
partidárias dentro dos municípios são os deputados majoritários. Então, resumindo, o União Brasil estava com o senhor Lenilton Soares e com o grupo dele, e hoje está conosco. Presidente do União Brasil é o José Carlos, marido da Maria Áurea, tesoureira é a minha mãe. Presidente do Republicanos em Guapé é a minha esposa Raíza. E tem aí mais uns 4 ou 5 partidos que estão dispostos a estar nos ajudando. E eu não estou escondendo absolutamente nada dos senhores. Só achei que não era necessário estar trazendo isso aqui agora. Mas como eu já acordei com o telefone com ao menos, repito, umas 25 mensagens, prints daquelas telas, ó, Thiago, gente falando que é seu ex-amigo e que você não presta. Gente falando que o fulano, o ciclano e o beltrano não estão juntos. Então, pessoal, de uma vez por todas, eu não estou vindo aqui caluniar Dr. Pedro, eu não estou vindo aqui caluniar Lenilton, eu não estou vindo aqui caluniar Donizete Galdino, eu não estou vindo aqui caluniar André do Reizinho, eu não estou vindo aqui caluniar Zé Rogério. O que eu estou dizendo para vocês é que todos eles fazem parte de um grupo político e que eu não faço e não farei. É difícil compreender isso. Quando eu falo são farinha do mesmo saco, eu não estou colocando no sentido pejorativo, não estou falando, que o Thiago fala que todo mundo não presta. Não, alguém ouviu falar, sair da minha boca, que eu falei que o Dr. Pedro não presta? Alguma vez eu me posicionei dessa maneira? Eu já falei assim de algumas pessoas que eu considero que não prestam como agentes políticos. Elizabeth Florencio como vereadora não presta, Cuti como vereador não presta, Hernando como vereador não presta, Danilo como vereador não presta. Eu nunca escondi isso de ninguém. Mas eu estou falando da seara política, eu não estou falando da pessoa. Eu não estou falando do pai, do marido, do amigo. Eu nunca falei e nunca falarei que o Dr. Pedro não presta. Eu estou dizendo que o caminho que ele segue, para mim, não serve. Simples assim. Fácil de ser compreendido. Então, se alguém ainda quiser acreditar nas mensagens que estão sendo deixadas de forma oculta lá no Balança Guapé, ok, eu respeito. Mas as minhas são assim, ó. Cara a cara, olho no olho, não tem por que esconder as pretensões, não tem por que esconder a minha situação. E não tenho por que mentir para vocês e usar ferramentas ocultas para tratar de coisa pública. Eu espero que eu tenha sido claro. Já me estendi mais do que o necessário. Então, mais uma vez, as pessoas que foram citadas aqui, eu espero que entendam, tá? Não estou aqui de maneira nenhuma alfinetando ninguém. Estou fazendo um trabalho de maneira clara, como eu prometi para os meus eleitores que faria. Thiago, por que você não está caminhando com o Dr. Pedro? Porque o Dr. Pedro está caminhando com o André do Reizinho, porque o Dr. Pedro está caminhando com o Donizete Galdino, porque o Donizete Galdino é o mesmo que o Marcos Vinícius, porque todos esses que eu falei fazem parte de uma única só base política que eu não farei parte. Ponto final. Thiago, você não vai ser eleito. Beleza. Quem sabe da minha vida, do meu caminho e do meu futuro, é aquele lá de cima. Eu não tenho que saber de nada. E se eu soubesse, não seria justo e seria totalmente... Bom, chega. Grande abraço. Espero que tenham entendido. Peço, por gentileza, que compartilhem essa minha mensagem, compartilhem essa live. Eu sei que os vídeos ficam longos, mas peçam para quem puder acompanhar, assistir, por mais que nós não tenhamos os acessos online como tínhamos antigamente, os acessos depois dos vídeos publicados só têm crescido, graças a Deus. Eu acompanho isso todos os dias pelas ferramentas que Deus nos possibilitou através da inteligência dos homens conseguirmos. Instagram te dá aí a sua movimentação, os seus acessos, as suas visualizações. YouTube te dá isso com muita clareza. Então eu estou bastante tranquilo no que diz respeito ao grupo, à coletividade que tem se formado ao redor do nosso sonho, tá? Do nosso sonho. Querem me taxar aí de oportunista. Se fosse para ser oportunista, tenho certeza, eu já teria sido, estaria com o bolso cheio, possivelmente ia estar na praia ou em Barretos, não por mim, né? Mas minha esposa tem vontade de conhecer Barretos. Eu vi falando que não vou, brinco com ela para poder encher o saco, mas quem sabe um dia, né?
Não faço só o que eu gosto. Para mim, uma prainha deserta seria o ideal. Ou um corvo, ou uma boa roça com fogãozinho a lenha, com canela amarela, uma boa pinguinha ali, uma cerveja gelada. Isso para mim é felicidade. Para mim, eu não optaria de maneira nenhuma ir para Barretos. Mas se ela quer, um dia eu pretendo fazer e realizar esse sonho dela. Bom, estou entrando em coisas pessoais. Grande abraço, vou finalizar por aqui. Meu filho já está aqui na porta. Papai, o Otto quer conversar. Então eu vou conversar um pouquinho com ele, terminar os projetos que eu tenho aqui para poder entregar. Eu espero que os senhores me compreendam e peço desculpas porque eu não vou ficar respondendo pontualmente essas mensagens que são me encaminhadas mais no WhatsApp. E nem vou pegar print mais de grupo de fofoca para ficar ironizando, para ficar debochando, porque isso está sendo mal interpretado e eu realmente concordo com essa crítica que eu recebi. Tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.